Esse conteúdo faz parte do curso de Letramento Racial e está sendo disponibilizado no YouTube de maneira totalmente gratuita. Nos acompanhe, curta, compartilhe, deixe um like. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em letramento racial. Hoje conhecendo um pouco da vida, da obra e do legado de John Henrik Clarke. Escritor pan-africanista norte-americano, historiador, professor e pioneiro como profissional de estudos africanos na academia. Nasceu em Union Spring, Alabama, em 1º de janeiro de 1915. Seu pai era meeiro e sua mãe lavadora de roupas. Foi batizado com o nome de John Henry Clarke e mais tarde ele alterou a grafia de seu nome para refletir sua identidade e seus valores. Seu pai queria que ele fosse fazendeiro, pois sentia a suavidade do barro do Alabama. Seu pai tornou-se um dos primeiros negros da cidade a ter propriedade de terras. Mas Clarke estava preocupado com o fato de sua história de vida ser endurecida com aquele barro do sul, e assim aderiu a um tipo diferente de ensino e aprendizagem em seus ossos e em seu espírito. Clarke deixou a Geórgia em 1933 em um trem de carga e foi para o Harlem, Nova York, como parte da grande imigração de negros que saíram das zonas rurais do sul em direção às cidades do norte. Lá ele focou no estudo e no ativismo social. John Henrik Clarke foi um historiador autodidata, professor, escritor pan-africano e nacionalista preto. Dedicou sua vida ao ensino e à pesquisa da verdadeira história africana, sobre a qual ele argumentava que há uma supressão sistemática e racista e uma visão distorcida da história africana por estudiosos tradicionais. Ele estava ciente dessa distorção desde a infância, pois não via nenhum povo africano nas lições impressas e ilustradas da escola dominical. Logo, Clarke começou a suspeitar que alguém havia distorcido a imagem do seu povo. A longa busca pela verdadeira história dos povos africanos em todo o mundo começou a instigar as pesquisas de John Henrik Clarke. Ele teve um papel de liderança política, acadêmica, cultural, literária e social desde meados do século XX. Com seu trabalho e dedicação, Clarke se tornou um dos mais respeitados intelectuais e foi pioneiro na disciplina de estudos africanos, introduzindo o currículo acadêmico dos Estados Unidos. Atuou como professor de História Mundial Africana no Departamento de Estudos Pretos e Porto-Riquenhos da Universidade de Nova York. Também foi professor de História Africana no Centro de Estudos e Pesquisas Africanas da Universidade de Cornell, além de possuir um imenso histórico de participações em iniciativas independentes que visavam o progresso do povo preto. Clarke foi uma figura proeminente durante o movimento Black Power. Foi professor de estudos africanos no Hunter College e também o fundador da Associação de Estudos da Herança Africana em 1969, que apoia estudiosos das áreas de História, Cultura, Literatura e Artes. A relação especial do Dr. Clarke com o povo africano proporcionou-lhe a companhia de reis, rainhas, presidentes e outros chefes de Estado. Por exemplo, o Dr. Clarke foi mentor de Kwame Nkrumah enquanto ele era estudante nos Estados Unidos. Depois viria a se tornar presidente de Gana, na África. Devido à relação especial que partilhavam, quando Gana foi a primeira nação subsaariana nos tempos modernos a conquistar a independência, no ano de 1957, Clarke serviu como jornalista do Ghana Evening News durante vários anos. Chegou até a ser nomeado como chefe de uma região em Gana. Sem dúvida, o Dr. Clarke exerceu grande influência sobre outros ativistas do pan-africanismo, como Betty Shabazz e Malcolm X, James Baldwin, Martin Luther King Jr., Richard Wright, John Oliver Keynes, Drusilla Dudley Houston e muitas outras figuras históricas e importantes do século XX, que são numerosas demais para serem mencionadas aqui.
Isso é apenas um testemunho da influência e do lugar de prestígio que o Dr. Clarke ocupa na história como uma figura universal. O Dr. John Henry Clarke tem extensa bibliografia publicada em livros, ensaios, artigos, além de discursos e palestras que proferiu ao longo de sua vida, promovendo sempre o estudo da África sem o viés colonialista, mas a partir de uma visão pan-africana. Seu legado. Em 1985, a Faculdade do Centro de Pesquisa e Estudos de Africologia na Universidade Cornell nomeou a biblioteca em sua homenagem com o nome Biblioteca Dr. John Henry Clarke. Em 1995, recebeu o medalhão Carter G. Woodson, da Associação para o Estudo da Vida e História Afro-Americana. Em 2002, Molefi Kate Asante nomeou o Dr. John Henry Clarke como um dos seus 100 maiores afro-americanos da história. Clarke faleceu em sua casa em Manhattan, Nova York, em 16 de julho de 1998, aos 83 anos. Em seu obituário, o jornal The New York Times observou que a ascensão do Dr. Clarke, de ativista ao posto de professor emérito na Hunter College, foi incomum e sem a ajuda de um diploma de ensino médio, muito menos de um diploma de doutorado. O jornal reconheceu que ninguém disse que o professor Clarke não era originalmente um acadêmico. Em 1994, Clarke recebeu um título de doutor pela Universidade do Oeste Pacífico, hoje Universidade Califórnia Miramar, em Los Angeles, tendo recebido também um diploma de bacharel da mesma instituição em 1992. O legado de John Henry Clarke continua a inspirar e encorajar a celebração e preservação da história africana. Sua dedicação ao estudo da identidade africana permanece como uma luz orientadora para todos nós. Nossa dica de leitura para hoje é a obra disponível em português Pan-Africanismo, Poder Preto e História Preta, que é uma coleção de escritos de John Henry Clarke que tem a intenção de preservar sua memória ancestral e disseminar sua contribuição intelectual para o avanço da consciência política e condição econômica e social do povo africano ao redor do mundo. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, deixa um like e até a próxima.